Os valores arrecadados com a aplicação de pena de prestação pecuniária podem ser transformados em projetos sociais. O que dizem as leis, as normas sobre essa iniciativa? Quais têm sido os resultados? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Fábio Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas Precatórias da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 10 anos e já passou por 6 comarcas: Unai, São Roque de Minas, Jacuí, Ibiraci, Frutal e Vespasiano, onde está há 5 anos. Doutor Fábio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Teremos então o quadro de Pensamento Literário. No terceiro bloco, o senhor vai fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores. Correto. Mas, doutor Fábio, nosso tema aqui então são as penas pecuniárias. Afinal de contas, o que vem a ser as penas pecuniárias, como elas são arrecadadas e como podem ser destinadas e a quem beneficiam? A pena de prestação pecuniária é uma espécie de pena alternativa. Alternativa a quê? Alternativa à prisão. Então, com a evolução do direito penal, se chegou à ideia de que a gente não deve encarcerar as pessoas por qualquer coisa. Então, os crimes, digamos, com penas menores, até 4 anos de pena de prisão, a lei admite. Se a pessoa for primária, tiver bons antecedentes, que a gente substitua aquela pena que seria de prisão por uma pena alternativa. E dentre as modalidades de pena alternativa, a gente pode fixar uma prestação pecuniária. Prestação pecuniária, o que vem a ser? É um pagamento. Pagamento em dinheiro pode ser feito à vítima ou os seus descendentes, como uma forma de indenização, ou pode ser um valor destinado a uma entidade pública ou privada com destinação social. Nesse caso, por exemplo, quando vai destinação para a vítima, todo esse valor desse pagamento vai para a família dessa vítima e seus dependentes. Exatamente, esse valor pode ir para a vítima, por exemplo, um crime de trânsito, a vítima sofreu prejuízos, você pode destinar o valor da prestação pecuniária como uma indenização. Inclusive, se a vítima depois buscar uma indenização contra essa pessoa, o valor que já foi pago no juízo criminal, ele é descontado de eventual indenização que essa pessoa tem direito a receber. Então, como o senhor disse, aí são determinados tipos de crimes, né? Dependendo do potencial ofensivo. Quais seriam esses crimes aí? São os crimes com pena privativa de liberdade até 4 anos. Então, qualquer crime cuja pena final fique abaixo de 4 anos, crimes que não sejam cometidos com violência e grave ameaça. Então, a gente exclui tudo que houve violência ou houve ameaça à vítima. E nos casos em que a pessoa não tivesse sido condenada anteriormente por outros crimes. E existe uma cláusula aberta também nos casos em que as circunstâncias do caso que o juiz analisar recomendarem que essa pena seja aplicada no lugar da prisão. Aí, preenchidos esses requisitos, o juiz, quando dá a sentença do crime, ele substitui a pena de prisão, ele chega a dosar a pena de prisão para ver se vai dar menos de 4 anos e substitui essa pena por penas alternativas. Então, a gente vai ter a prestação pecuniária, que é o tema do programa de hoje, você vai ter prestação de serviços à comunidade, limitações de finais de semana, multa, uma série de penas previstas no Código Penal. Mas essa avaliação tem que ser feita pelo magistrado, pelo juiz, pela juíza, até para evitar, não deixar a sensação de impunidade perante a comunidade. Não, é feita pelo juiz, fundamentado na sentença os motivos que o levaram a substituir a pena. Não há impunidade. É uma pena alternativa à prisão, mas não deixa de ser uma pena. Muito bem. Agora, quando tem essa destinação social, qual que é o objetivo desse projeto? Qual que é o alcance que ele tem? Então, a gente pode mandar para as vítimas ou para uma entidade pública ou privada com destinação social. A ideia aí é retornar para a sociedade esse dinheiro que a pessoa que cometeu o delito venha ajudar a comunidade. Então, são entidades geralmente privadas, sem fins lucrativos, ou mesmo públicas que estiverem necessitando de algum recurso para programas aí na área de segurança pública, educação, saúde, que tenham relevância social. Inicialmente, os juízes destinavam essas penas diretamente para as entidades. Escolhia uma entidade idônea lá da comarca, e falava para a pessoa, o senhor tem que pagar o valor, que é o valor de entre 1 e 360 salários mínimos, o senhor tem que pagar esse valor para a entidade tal. A entidade, sempre uma entidade idônea, usava o dinheiro para suas finalidades e a gente não tinha mais contato aí com a destinação do dinheiro.
Em 2012, o CNJ veio a regulamentar essa destinação, porque a partir do momento que é o judiciário que está indicando para onde vai essa prestação pecuniária, a gente está falando de um dinheiro público. Então, para aumentar a transparência desse processo, o CNJ o regulou. Determinou a criação em cada vara de execução do Brasil de uma conta judicial única, que a gente chama. Então, todos os valores que a gente recebe de prestações pecuniárias não vão mais diretamente para essas entidades. Elas vão para uma conta única de cada comarca e essa conta, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que destinar o valor que está lá para as entidades, para projetos específicos. Perfeito. Até porque da transparência, né, e da publicidade. Da publicidade. A essa questão que é pública, como o senhor disse, né? Publica editais chamando as entidades. Os projetos eles têm que ser detalhados, com valores, tempo de duração, objetivo de cada projeto. E com base nesses projetos que foram habilitados através de edital, o juiz, com a ajuda da equipe técnica, por exemplo, assistentes sociais que vão fazer uma análise de cada projeto, com parecer do Ministério Público, da Defensoria Pública, vai selecionar qual projeto deve receber o recurso. Muito bem. Doutor Fábio, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente como é que é feita essa movimentação financeira das penas pecuniárias e também contasse para a gente sobre os projetos sociais desenvolvidos na comarca de Vespasiano. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a destinação das penas pecuniárias em projetos sociais. Nosso entrevistado é o juiz Fábio Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas Precatórias da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Fábio, deixa eu te uma questão no bloco anterior, explicar um pouco melhor para a gente, essa questão da movimentação financeira. Você disse que tem uma conta única, definida, não pode ser feita depósitos bancários, em cartório e nada disso. Não, é feito um depósito nessa conta única e de tempos em tempos, como eu disse, a gente expede os editais, publica os editais, dá publicidade ampla, notícia desses editais, para as entidades submeterem os projetos. É feita essa seleção com base em pareceres do Ministério Público, da Defensoria Pública e da equipe técnica do juízo, e a gente decide aí, de acordo com alguns critérios que são estabelecidos na regulamentação do tribunal, as entidades que vão receber. São as entidades públicas ou privadas com destinação social, voltadas às áreas de educação, saúde, segurança pública. Alguns critérios que a gente utiliza, entidades que recebem prestadores de serviço, que é outro tipo de pena alternativa, que é a prestação de serviço à comunidade. Aquelas entidades que se dispõem a receber mais prestadores têm mais chances de receber a verba de prestação pecuniária. Entidades que sejam ligadas diretamente à execução de penas, a prevenção de criminalidade, a assistência a vítimas também podem receber. Entidades atuando em áreas de relevante valor social também podem receber. Sim. Nesse sentido, para definir que tipo de projeto social será aplicado naquela comarca, é importante conhecer as necessidades da comunidade. Pois Esses próprios processos ajudam a identificar, né? Exatamente. Um efeito interessante, a gente falou da transparência. O objetivo primordial do STF, do CNJ, era a transparência quando regulamentou a questão. Mas foi muito interessante que a gente deu o poder para os juízes, para os promotores e defensores que participam do processo, de escolher as políticas públicas, as políticas privadas, de finalidade pública, que vão ser acolhidas com o dinheiro. Porque nós temos muito conhecimento das demandas da comarca. Os conflitos, as demandas chegam através de processos para a gente o dia todo, o tempo todo. Isso nos faz ter um conhecimento das necessidades mais prementes da nossa comarca. Por isso que é interessante a gente poder, ao invés de só escolher uma entidade, a gente escolher um projeto específico, como aquele dinheiro vai ser
nos detalhes aplicado. E qual projeto foi escolhido lá em Vespasiano? E parece que é dedicado à infância e juventude, não é isso? A gente tem vários projetos já foram contemplados, a gente já contemplou projetos, por exemplo, em entidades públicas, no Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, fizemos reformas com dinheiro da prestação pecuniária, a Sociedade São Vicente de Paulo, Lar de Idosos, já recebeu dinheiro para melhorias lá nas instalações deles, e uma entidade que vem se destacando e recebeu por pelo menos 3 anos consecutivos é o GECRIVA, que é o Grupo de Crianças em Busca de uma Nova Vida, uma entidade privada de caráter social que atua na região do bairro Morro Alto, em Vespasiano. Para quem não conhece, é aquele bairro logo depois da cidade administrativa, ali bem perto da fronteira entre Vespasiano e Belo Horizonte, onde tem muitos região aglomerados. Norte ali, né? É uma região muito pobre, muito carente, com um IDH mais baixo, muito índice de criminalidade. E essa entidade há 25 anos trabalha na região. É uma entidade que recebe dinheiro do Child Fund, que é uma entidade internacional. Tem parcerias também com o Fundo da Criança e do Adolescente do município de Vespasiano. Então, é um trabalho muito relevante que a gente acabou acolhendo pela necessidade, por ser um local mais pobre, trabalhar com crianças e adolescentes mais vulneráveis, aqueles mais propensos a seguir o caminho da criminalidade. A gente optou por trabalhar com esse público no intuito de prevenir a criminalidade, dar uma opção de vida para essas pessoas. E de que maneira que essas atividades desenvolvidas ali afastam essas crianças, esses jovens da criminalidade? A gente dá uma perspectiva nova para um jovem, que a gente às vezes tem que tentar se colocar no lugar desses meninos e meninas que têm pais humildes, pais que não conseguiram estudar, que muitas vezes não enxergam a vida além daquele bairro pobre onde eles vivem. Às vezes não entendem que podem ter uma vida diferente, que tem um potencial a ser desenvolvido, porque lhes falta opção. E no projeto é dada opção de atividades culturais, atividades esportivas, para eles enxergarem a vida além daquele mundo, muitas vezes cruel, em que eles vivem. O esporte tem sempre uma finalidade interessante nesse sentido, né? Uma importância muito grande entre os meninos, né? Exatamente. A gente mandou recursos para financiar o projeto na esportiva, financiamos integralmente esse projeto com as verbas de prestação pecuniária, e que são desenvolvidas oficinas de esporte para os adolescentes, para as crianças, especialmente a prática do jiu-jitsu, que é uma arte marcial. Isso desenvolve nos meninos um senso de disciplina, de responsabilidade muito grande. Esse projeto tem um resultado sensacional. Já tem meninos aí disputando campeonatos internacionais pela equipe lá do GECRIVA. É muito satisfatório. Interessante. Agora, além desse perfil que o senhor definiu das crianças e jovens que participam desse programa, também há uma exigência da parte deles para participar, não é isso? Sim, eles têm que estudar, têm que ter uma contrapartida, têm que se comportar. Eles têm que fazer a parte deles, têm que estar na escola, têm que estar obedecendo, têm que ter responsabilidade e respeito com os demais. Muito bem. De maneira geral, o doutor Fábio, essa questão desse tipo de projeto acaba aproximando mais também o judiciário do cidadão, não é verdade? Com certeza. Trabalhando com o GECRIVA, a gente teve uma surpresa muito boa, porque a gente começou a ser procurado por eles para ver o trabalho deles, para expor o trabalho deles. Então, a gente fez lá em Vespasiano exposição de fotografias. Eles têm um projeto, eles fizeram um documentário, Salve a Lagoa do Morro Alto, em que eles promoviam aí a limpeza, a recuperação do entorno da Lagoa do Morro Alto, que é um local aí de convivência da comunidade. E eles fizeram uma exposição fotográfica no salão do Tribunal do Júri de Vespasiano e permaneciam lá, explicavam para as pessoas que passavam por lá, que o fórum é um lugar que transita muita gente, o que era o projeto, explicavam as fotos, exibiam um documentário que eles montaram sobre o assunto. Foi muito interessante. Já mostraram uma vez uma oficina de jiu-jitsu, montamos um tatame no Tribunal do Júri também para mostrar para a população o trabalho na esportiva,
para onde vai o dinheiro aplicado do judiciário, em que eles fizeram uma exibição de jiu-jitsu, teve até a participação do Dr. Gustavo Câmara Corte Real, que é juiz da comarca de Vespasiano, que treina com os meninos quando ele pode, ele é atleta de jiu-jitsu nas horas vagas, e esteve lá lutando com os garotos no fórum para mostrar para a população o projeto. Uma outra atividade interessante que eles fizeram no fórum também, a Vara da Infância e Juventude, ela promove aí audiências concentradas, que a gente chama com adolescentes que praticaram atos infracionais de menor potencial ofensivo, atos infracionais menos graves. Eles recebem uma espécie de advertência, e geralmente é prestado por promotores, policiais militares, que dão palestras nessa ocasião. E numa dessas audiências nós conseguimos levar o Papo Reto, que é um projeto do GECRIVA, de troca de ideias entre os adolescentes. Então, o menino que estava lá por uma situação de ter feito algo errado, ele conversou com um outro garoto da mesma situação social que a dele, explicando para ele, mostrando para ele que há outras alternativas. Foi muito bacana essa interação entre o pessoal que a gente ajuda com recursos financeiros, o que eles retribuíram para a gente, foi muito bacana. Muito bem. Doutor Fábio, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco o senhor falasse para a gente também um pouco aí sobre essa questão das parcerias, além do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, desses projetos sociais, e também sobre o novo sistema de execução penal eletrônico que foi instalado em Vespasiano. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a destinação das penas pecuniárias em projetos sociais. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Vivancos, da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas Precatórias da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Fábio, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito das parcerias desenvolvidas nesses projetos sociais em torno das penas pecuniárias. Além do Ministério Público, Defensoria Pública, quem são os parceiros? A sociedade também participa? A sociedade participa através das entidades que submetem aí os projetos. A cada ano, mais entidades nos procuram, mais projetos são formulados em todas as áreas. Sociedades, esses clubes de serviço, Lions, Rotary, com as atividades sociais que eles prestam, procuram. A Sociedade São Vicente de Paulo, às vezes entidades públicas, como especialmente aquelas que trabalham na área de execução penal, procuram para melhorias, pequenas reformas em estabelecimentos penais, melhorias, muitas vezes para visitas de presos, locais para receber parentes dos apenados. Então, todo esse tipo de entidades nos procuram para receber as verbas. O senhor falou da importância da transparência, da fiscalização num bloco anterior a respeito disso. Quem é que cuida dessa parte? É o Executivo ou a Corregedoria também participa? Somos nós mesmos que fazemos a prestação de contas. Após o prazo do projeto, o edital prevê que sejam prestadas as contas do projeto. Então, a entidade vai fazer uma prestação minuciosa de contas do projeto. Essa prestação de contas vai passar pela contadoria do juízo, vai fazer uma análise aí mais formal dos valores empregados. Depois passa pela equipe técnica, assistente social, psicóloga, que vão efetivamente ver a implantação do serviço, fazem visitas nos locais, veem como o projeto foi efetivamente implantado, passa pelo parecer do Ministério Público e depois a gente julga essas contas para saber se foram satisfatórias ou não. Se houver algum problema na prestação de contas, essas entidades podem ser inabilitadas para os próximos editais, e inclusive sofrer qualquer consequências administrativas aí, criminais, se houver qualquer abuso. Muito bem. Bom, saindo então do campo da prevenção da criminalidade, entrando agora na execução penal, parece que em maio deste ano, né, a comarca de Vespasiano implantou ali o sistema eletrônico de execução unificado, chamado CELNA, assim? Gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona esse sistema e quais são as vantagens dele.
O sistema de execução eletrônica unificado é um processo eletrônico. Como a gente já tem aí na área civil no Tribunal de Justiça, a gente começou a implantar esse sistema na área de execução de pena. A gente é um projeto pioneiro que a ministra Carmen Lúcia, na época presidente do CNJ, incumbiu essa missão ao Tribunal de Justiça de Minas de ser o primeiro estado a implantar para fazermos aí um projeto piloto. E a gente já está em praticamente todo o estado, as principais varas de execução já implantaram o sistema. É um sistema eletrônico que controla todos os processos. O que era processo físico, aquele monte de papel, é tudo digitalizado e entra num sistema eletrônico em que as principais ocorrências são digitalizadas e o próprio sistema faz cálculo das penas, cálculo de prazos para progressão de regime, livramento condicional, calcula muitas vezes indultos presidenciais, o sistema indica para a gente o que pode ser receber indulto, o que não pode, é muito interessante. A gente imagina que a execução de pena depende muito de cálculos, né? Isso combina com o processo eletrônico? Totalmente, porque a execução penal a gente está sempre calculando frações de pena. Com o sexto da pena, o apenado vai progredir de regime. Então, o sistema, você lançando os dados do dia que ele foi preso, do tamanho da pena, o próprio sistema já nos avisa, no dia tal, o apenado vai ter direito à progressão. Então, a gente já adianta e já começa a trabalhar, pedir os pareceres do Ministério Público, pedir um atestado se a conduta carcerária dele no presídio é satisfatória, para a gente poder analisar se ele tem direito ao benefício. Então já foi avaliado esse sistema, foi testado e aprovado. Isso ajuda, por exemplo, também a desafogar o sistema sobrecarregado, superlotação nas penitenciárias, nos presídios? Não, né? Com certeza, porque os benefícios eles são concedidos mais pontualmente. Para o nosso trabalho, ajuda demais, porque rotinas que antes eram manuais, bater carimbo, juntar papel em processo, hoje elas são totalmente eletrônicas, os nossos servidores não precisam mais mexer com esse tipo de atividade. Cumpriu a pena, tem que ser liberado. Outro fator importante, outra vantagem do sistema é fornecer dados. Então, a gente consegue saber com precisão o número de presos, em qual regime, do estado todo, qual a situação carcerária do estado. Isso facilita o gerenciamento aí macro, até por parte do Poder Executivo, de como gerir o sistema carcerário. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutor Fábio. Gostaria que agora o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Eu trouxe um livro aqui da Svetlana Alexievich, que é uma autora aí, ucraniana, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, e o título do livro é O Fim do Homem Soviético. É muito interessante essa obra, porque ela entre 2001 e 2012, ela fez centenas aí de entrevistas com pessoas que moravam na União Soviética, tanto na época do regime comunista e pessoas mais jovens, já que já passaram pela transição ou já nasceram aí depois do fim do regime comunista. E ela faz essas entrevistas falando de aspectos da vida cotidiana da pessoa, sobre amor, sobre sonhos, sobre a vida, não falando sobre política. E desses relatos, ela extrai um perfil aí de como era o sistema comunista, como isso influenciou, impactou na vida dessas pessoas, como elas reagiram depois com o fim do comunismo, com o advento da liberdade, a dificuldade que essas pessoas tinham de lidar com um novo sistema, onde elas tinham a liberdade, mas em contrapartida elas tinham que ganhar a vida por conta própria. É muito interessante. Muito bem, boa indicação. Bom, doutor Fábio, voltando então ao nosso tema aqui, a respeito então desse sistema eletrônico de execução unificado. O senhor já falou no primeiro bloco aqui de penas alternativas, como é a prestação pecuniária, e falou também agora desse sistema eletrônico. A proposta do presídio alternativo, como as APACs, a Associação de Prevenção e Assistência aos Condenados, é um modelo que deve vigorar, deve prevalecer? Sim, funciona muito bem. Minas é um estado pioneiro, porque desde há muito a própria administração do tribunal abraçou esse modelo, fomentou esse modelo, funciona muito bem como uma alternativa aos presídios tradicionais. Já tem lá em Vespasiano? Em Vespasiano ainda não temos.
Ainda não, né? Ainda não. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Fábio Vivancos, que é titular da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais e de Cartas Precatórias da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí a destinação social das penas de prestação pecuniária. Doutor Fábio, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Prazer. Bom, nós agradecemos também. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.